E aí, galerinha, beleza? Vamos lá para agora classificação das soluções, tá? Nós já observamos que nas dispersões a solução é aquela que se encontra com partículas do disperso menores que 1 nanômetro, certo? Só que agora na solução, onde a mistura é homogênea, nós vamos ter a situação em que o disperso ele vai estar dissolvido no dispersante, tá? Então nós já vamos mudar esses termos. Quando eu estou falando agora de soluções, quando eu estou falando agora de mistura homogênea, nós vamos pensar que o disperso que se encontra dissolvido vai ser agora chamado de soluto, beleza? E o dispersante, que é quem promove a dissolução, ó, o termo que eu usei, dissolução, agora nós vamos chamar ele de solvente. Então, uma solução vai ser sempre formada por um soluto e um solvente, onde, na maioria dos casos, o soluto é aquele que se encontra em menor quantidade e o solvente é aquele que se encontra em maior quantidade, tá? Preste atenção, a classificação das soluções, ela vai ser agora de acordo com quanto ao estado físico dessa solução. Se eu estou pensando em toda e qualquer mistura homogênea, eu posso ter os 3 estados físicos. Nós podemos ter aquelas soluções sólidas, exemplo de soluções sólidas, ligas metálicas, uma mistura homogênea, beleza? Onde o soluto é sólido e o solvente também é sólido, tá? Nós podemos ter soluções líquidas. Nessas soluções líquidas eu posso ter tanto uma mistura de um soluto líquido com um solvente líquido, no caso do álcool hidratado. Nós também podemos ter solutos sólidos dissolvidos em solventes líquidos, água mais sal, tá? Então a solução líquida. E eu também posso ter uma solução gasosa, e aí nós vamos ter toda e qualquer mistura de gases. As misturas gasosas sempre vão ser homogêneas, então sempre são tratadas como soluções, beleza? Próxima classificação de soluções é quanto ao tipo de soluto. O soluto ele pode ser covalente ou pode ser iônico. E nesse soluto covalente e iônico, nós temos agora 3 termos muito importantes que nós vamos levar em consideração aqui, tá? A dissolução ela pode acontecer de 3 formas. Eu posso ter a chamada dissolução simples. Quando é que acontece essa dissolução simples? Quando eu tenho, por exemplo, substâncias covalentes, exemplo, os açúcares, né? E eu coloquei aqui, ó, a glicose como exemplo. A glicose sólida em meio aquoso, ela continua a ser glicose na forma de C6H12O6. Não houve quebra de ligações químicas, houve apenas quebra de interações intermoleculares. Então essas partículas elas se afastam e quem promove esse afastamento é a água, beleza? Então, ó, solvente é quem promove a dissolução. O açúcar, ele vai se separar, as suas partículas vão se separar em meio aquoso, tá? Continuando a sua estrutura molecular, beleza? Só que agora nós tratamos ele como, ó, era sólido, nós vamos tratar ele como açúcar aquoso, beleza? Que se encontra em meio aquoso. Só que essa dissolução, ela também pode acontecer com substâncias covalentes, quebrando ligações químicas, que é o caso dos ácidos. Quando um ácido ele se encontra em meio aquoso, nós temos ali agora um processo chamado de ionização. Olha a palavra ionização significa o quê? Formar íons, formação de íons. Era uma substância covalente, compartilhamento de elétrons, não tinha íon. Mesmo que essa substância é chamada covalente polar, porque apresenta diferença de eletronegatividade, mas é uma substância covalente, não tem íon. Quando entra em contato com a água quebra essa ligação, beleza? E aquele que fica com o elétron é aquele elemento que é mais eletronegativo. No caso do HCl, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Quando essa ligação é quebrada, esse cloro fica com o elétron, beleza? Ó, carga formal. E o hidrogênio fica sem o elétron, carga positiva, também formal. Então houve a formação de íons, nós chamamos então esse processo de ionização, tá? E outro tipo de dissolução é a chamada dissociação iônica. E nessa dissociação iônica o nome iônica. Estou pensando numa substância iônica formada por um metal e um ametal.
beleza? Nós temos ali íons presentes na forma do retículo cristalino sólido, mas os íons já existem. O que a água faz? Também quebra essas ligações, as atrações eletrostáticas que acontecem entre esses íons no retículo cristalino, ela é quebrada. E aí esses íons agora vão interagir com quem? Com a água, beleza? E nesse processo não houve formação e apenas separação dos íons. Nós vamos chamar esse processo de dissociação iônica. Preste muita atenção nesses termos e saiba diferenciá-los, porque são importantes, ok? Gente, outra informação importante nessa classificação de soluções: toda solução que tem íon, ou seja, processos que aconteceram através de ionização ou dissociação, são chamadas de soluções eletrolíticas. O que é isso? São soluções que são capazes de conduzir a corrente elétrica, beleza? Então, nós vamos observar isso um pouquinho mais à frente, tá? E, para finalizar, a classificação das soluções, nós temos a classificação de acordo com a quantidade de soluto. E agora nós vamos ter uma classificação que ela é considerada qualitativa, mas nós estamos pensando numa ideia de quantidade, tá? E que quantidade é essa? O chamado coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a quantidade máxima do soluto que eu consigo adicionar em uma determinada quantidade do solvente a uma temperatura constante, beleza? Por exemplo, o NaCl ele a 15 graus Celsius, nós temos um coeficiente de solubilidade de 36 gramas por 100 gramas de água, beleza? 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água. Esse coeficiente de solubilidade, ele vai ser utilizado então para classificar as soluções de acordo com a ideia de insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada, beleza? E aí eu vou exemplificar para vocês aqui com sal e água. Ó, se eu adiciono uma pequena quantidade de sal em água, nós vamos observar que essa mistura ela vai ser homogênea, beleza? Por quê? Porque todo o sal que eu adicionei aqui, ele foi dissociado, tá? E essa mistura ela vai ser considerada homogênea com uma única fase. Mas a quantidade de sal que eu adicionei aqui, ela é menor do que o coeficiente de solubilidade. Isso significa o quê? Que cabe mais. Então, uma solução insaturada é uma solução incompleta, beleza? Eu adicionei a massa do soluto que eu adicionei é menor do que o coeficiente de solubilidade, tá? Então, vamos supor aqui que eu vou adicionar mais uma quantidade de NaCl e que essa seja agora uma quantidade limite. Eu não consigo mais adicionar NaCl aqui dentro sem que ele se transforme em corpo de fundo, beleza? Cheguei num limite, esse limite de coeficiente de solubilidade, tá? A massa do soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Então eu tenho uma solução classificada agora como saturada, cheia, completa. Lembra que sua mãe falava assim: ó, menino de acho, eu tô saturada, eu tô por aqui de você me encher no saco? É porque ela já estava cheia, completa, não cabia mais. Um pouquinho mais ela transborda, beleza? Da mesma forma, eu tenho aqui a minha solução. Se nós adicionarmos uma maior quantidade do NaCl agora em água, eu ultrapassei esse limite, certo? Então eu tenho aqui agora, ó, corpo de fundo. A solução saturada com corpo de fundo é aquela que apresenta o quê? Uma massa de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. Eu ultrapassei o limite e esse limite, esse excesso, ele se encontra no corpo de fundo. Tá? Agora, atenção em relação a isso. Nós temos uma solução chamada de supersaturada. E eu coloquei aqui, ó, até em destaque essa solução supersaturada, porque ela exige um pouquinho de atenção. O que é uma solução supersaturada? Ela é uma solução saturada com corpo de fundo que passou por alguns processos, né? Eu mudei a condição dessa solução para que esse corpo de fundo se dissolva na água,
beleza? Então a solução supersaturada, ela exige um aquecimento, esse aquecimento seguido de agitação e depois repouso. Então, se eu tenho essas três condições para essa solução saturada corpo de fundo, ela se transforma em uma solução supersaturada, tá? Mas atenção, para ser super, nós precisamos sempre de condições especiais, beleza? Lembra lá que o Homem-Aranha, para se transformar em super, ele precisou ser picado pela aranha, tá? Então, é uma condição especial que trouxe para ele superpoderes. Da mesma forma, a minha solução supersaturada. Se eu não tenho aquecimento, agitação e repouso, eu não posso afirmar que essa solução ela é supersaturada. Beleza? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima. Grande abraço.